acompanha aqui, me poder de imediato, a Sônia, a Sema, Carla, além da Lucília que já mencionei. E oro para que essa palavra possa chegar ao seu coração como ao coração de cada um de nós aqui nesta noite. Números. Se tiver, vamos reduzir esse zunido atrás de mim. Capítulo 14. E depois da leitura eu peço aos irmãos, por gentileza, que mantenham as suas Bíblias abertas, porque vamos voltar com frequência a esse texto, para os irmãos entenderem o contexto desse texto que eu vou estar lendo. Capítulo 14, versos 20 a 24. Aqui já nos fala um pouco da consequência que veio sobre os 10 espias de Moisés que não creram quando chegaram lá na terra, e sobre os benefícios que vieram sobre Josué e Caleb, especialmente sobre Caleb, que agora era comandado por Josué. Senhor, tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração, dá-nos ouvidos e corações abertos para ouvirmos e recebermos Tua palavra, e que qualquer resistência humana ou espiritual sejam repreendidos e caiam por terra, em nome de Jesus. Amém. Tornou-lhe o Senhor: segundo a Tua palavra, eu lhe perdoei. Moisés pede perdão pelos 10 espias que induziram o povo a não crer, e Deus queria eliminá-los. E Deus fala: segundo a Tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Vou falar só o que aconteceu com aquele que creu, o benefício. Fala assim: porém, verso 24, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, repita comigo, outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Deus aplica a sua palavra ao nosso coração, queridos. Na vida há sempre duas ou mais maneiras de ver as coisas. De modo geral, há sempre duas maneiras de ver as coisas. Uma do lado negativo e a outra do lado positivo. Quem costuma ver as coisas do lado negativo dificilmente consegue vencer na vida. São pessoas carregadas de pessimismo. São pessoas que olham para uma garrafa como essa e dizem: está meio vazia. Agora, há também aqueles que olham para a vida, mesmo para aquelas situações adversas, e conseguem olhar de forma positiva, que olham para essa garrafa e dizem: está meio cheia, está meio cheia. Por que essas pessoas conseguem ver a mesma situação, porém de ângulo diferente? Por que essas pessoas conseguem olhar para essa garrafa e dizem assim: está meio cheia, está. Porque ela consegue olhar com outro espírito, com outros olhos. Ao passo que
o que vê a garrafa como meio vazia, enxerga com aquele olhar negativo. De alguma forma, foi isso que aconteceu com 10 dos 12 espias mandados por Moisés para espiar a terra de Canaã, terra que Deus havia dito, que terra que mana leite e mel, e que havia prometido dar a eles. Apenas 2 deles foram aprovados por Deus e entraram na terra prometida, embora o texto lido destaque apenas um. Apenas 2 foram aprovados por Deus. Esse lado de cá vai dizer o nome de um, e esse lado de cá vai dizer o nome de outro. Vai lá, apenas 2, fala só um, esse lado de cá. Não é possível que você não está ouvindo direito. Vamos lá, fala o nome. Josué. Vamos lá, fale alto. Josué. Porque vocês sabem o nome desses 2. Agora 10 não entraram. Apenas o último banco lá, os últimos bancos me falam o nome de 2 dos 10 que não entraram. Agora aqui, me fala apenas o nome de um que não entrou. Por que vocês não sabem o nome de 10 e sabem o nome de 2? Porque aqueles que veem a vida de olhos, com os olhos negativos, querido, essas pessoas pessimistas, geralmente elas não marcam a história. Elas não constroem nada na vida. Você nunca vai lembrar dessas pessoas. Essas pessoas não têm nada para te oferecer. Elas não te inspiram em nada. Elas não te encorajam em nada. Mas por que vocês lembraram de Josué e Caleb? Porque elas servem de exemplo para você. Eles te estimulam, eles te encorajam, eles te incentivam, eles te empurram para frente. Agora, por que eles empurram a gente para frente? Porque houve neles outro espírito. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre esse outro espírito que nós precisamos ter, porque nós estamos atravessando dias difíceis. E olha, irmãos, e a tendência é das coisas ficarem mais difíceis ainda. E se nós não olharmos para a vida com esse outro espírito, nós vamos naufragar, nós vamos afundar, nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos ficar para trás. Se você conviver com gente que não tem esse outro espírito, você só vai definhar, você vai secar, você não vai prosperar em todas as áreas da vida, não é só financeira não, é social, é cultural, é espiritual. Não, acho que não vai dar certo não. Não, já tentei. Não, vai não, é fria. Fria é você ficar com esse cara, fria é você ficar convivendo com essa figura. Porque ele não tem outro espírito. E esse tipo de gente tem facilidade de influenciar os outros. Agora, a pergunta é: que outro espírito é esse? Que era esse? Você não tem jeito. Outra vez você fez isso comigo. O menino está quietinho, ele pega o juízo. Que outro espírito era esse, queridos? É o espírito, em primeiro lugar, espírito de fé. Espírito de fé. Se havia um espírito de incredulidade nos 10 espias que foram espiar a terra, por outro lado, havia outro espírito em Josué e Caleb, que era o espírito de fé. É desse outro espírito que Deus estava falando. Esse outro espírito que Deus encontrou em Caleb é o tipo de espírito que só se destaca e aparece nos momentos difíceis da vida, quando nos encontramos diante dos grandes desafios. Esse outro espírito não aparece nos momentos de bonança. Portanto, se você está atravessando momentos difíceis, sabe que é porque está na hora de entrar em ação esse outro espírito. Você só sabe que possui esse outro espírito. Você pode falar para todo mundo que possui esse outro espírito, mas você só sabe se o possui quando a dúvida é vencida pela certeza
de que você não está sozinho, de que Deus pelejará por você e lhe dará vitória, ainda que o inimigo se mostre mais forte do que a sua capacidade de vencê-lo com as suas próprias forças. Esse espírito de fé não se destaca, não se evidencia nos momentos bonançosos da vida. Se você tem vivido momentos semelhantes, em que o desafio, o obstáculo ou o inimigo se apresenta maior do que a sua capacidade de vencer, é porque o outro espírito está sendo chamado a entrar em ação na sua vida. Por que outro espírito? Porque é comum nestas horas entrar em ação o espírito de dúvida, de medo, de incredulidade, como aconteceu com os 10 espias de Moisés. Agora, é o outro espírito, o espírito de fé, que irá nos impulsionar a seguir adiante. Agora, o que fez de Caleb um vencedor, foi o fato dele crer na promessa que Deus havia feito, de dar a eles aquela terra como herança. Foi esse outro espírito que fez com que Caleb tivesse uma visão sadia do problema que ele tinha diante de si. Ao contrário dos 10 espias que subestimaram a si mesmos e superestimaram os seus inimigos, Caleb confiava no Senhor. Foi esta confiança que o levou a dizer ao povo no capítulo 13, verso 30: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Irmãos, ele faz questão de mostrar que não há nele nenhuma sombra de dúvida de que o Senhor estava com ele, de que Deus havia empenhado a sua palavra e que Deus iria cumpri-la. Certamente prevaleceremos. Quantas vezes nós somos assolados por provações e às vezes nos falta essa certeza de que o Senhor está conosco, de que nós vamos prevalecer. E aí começa a surgir dúvidas na nossa mente. Nós começamos muitas vezes a dar lugar, juntamente com a dúvida, outras coisas que não são bem-vindas e nem fazem bem ao nosso espírito, ao nosso coração, à nossa alma. Embora a fé seja algo subjetivo e abstrato, ou seja, algo que não é tangível, algo que não pode ser tocado, fé é algo cujo efeito pode ser visto em gesto e atitude. A verdadeira fé tem Deus como seu fundamento e a sua palavra como seu agente. Nós cantamos aqui que Deus cumpre a sua promessa. Quando Caleb convocou o povo para avançar contra os seus inimigos, que eram incomparavelmente mais fortes do que eles, ele não o fez só porque era valente, mas sobretudo porque o Senhor o havia mandado avançar. Foi a fé na palavra de Deus que fez toda a diferença. Você entende agora porque tantas vezes nós aqui, pastor Luiz e eu, encorajamos você a ler a palavra? Porque nos momentos difíceis é a palavra que vai trazer segurança para o seu viver. Naqueles momentos que você estiver sendo tentado a negociar os valores espirituais, os valores, os princípios e valores da vida e da fé, você vai olhar para a palavra e diz: a palavra me sustenta, me diz isso aqui, e Deus vai estar do meu lado, e você fica firme. Alguns séculos depois desse episódio, aconteceu algo que marcou a vida dos discípulos de Jesus. Depois de pescarem a noite toda sem pegarem um único peixe, surge Jesus no raiar daquele dia e os manda lançar a rede ao mar. Eu vou ler o texto só para os irmãos notarem que coisa interessante nessa palavra de Jesus. Diz assim em Lucas 5, 1
Mas deixa esse texto que eu estou lendo como referência aí. Lucas 5 diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quero chamar a atenção dos irmãos para 3 coisas. Primeiro, eles haviam pescado a noite toda e não haviam pegado nada. Um trabalho exaustivo, a noite inteira. Foram nos melhores lugares, nos lugares mais certeiros que queria ter peixe. Pescaram a noite toda, não pegaram nada. Segundo, já lavavam as redes. Terceiro, eles creram na palavra de Jesus. Jesus assim: lança a rede ao lago, lança-te ao lago. E Pedro diz: sob a tua, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Você já reparou como muitas vezes você e eu somos inclinados a nos desanimarmos, a fazer aquilo que todo mundo já fez e não deu certo? Inclusive você já tentou tantas vezes e não deu certo. E às vezes você ouve uma palavra, e naquela noite aquela palavra deixou de ser uma palavra genérica, e é como se fosse você a única pessoa naquela igreja que ouviu aquela pregação, e aquela voz que você estava ouvindo não era aquela voz instalada do pastor Carlos ou do pastor Ulisses, era uma voz diferente, era uma voz que vinha de uma pessoa especial, que é do Espírito Santo de Deus, e falava especialmente com você, como se você fosse a única pessoa que estivesse ali. Mas você muitas vezes é influenciado por aquele espírito que estava nos 10 espias, que é o espírito de incredulidade, porque afinal de contas já tentei tantas vezes e não consegui. Todas as pessoas que têm o mesmo caso que eu já entraram no processo da imigração e não deu certo, foi negado. Pessoas mais qualificadas que eu já fizeram o seu apontamento, já colocaram o seu currículo lá e foram reprovados. Eu mesmo, eles já me descartaram. Mas naquela noite você ouviu aquela voz como se fosse Jesus dizendo: joga a rede ao largo. Mas tantas vezes, queridos, nós nos deixamos influenciar pelo Espírito que estava e que influenciou os 10 espias, e não pelo outro Espírito que agiu em Josué e Caleb, que disse: eu creio nessa palavra, essa palavra de Deus para mim, e eu vou adiante. Talvez nesse momento Deus está trazendo à sua mente, ao seu coração, a lembrança de algo que você já tentou tantas vezes, e você disse: epa, essa palavra é para mim, eu não vou desanimar, eu vou seguir adiante. Depois de tentar tantas e tantas vezes sem sucesso, depois de desistir do seu empreendimento, pelo menos naquele dia, será que se fosse você a pessoa com quem Jesus estivesse mandando lançar as redes ao mar, você o faria? Ou será que você daria todas as justificativas lógicas para convencer a Jesus de que não havia chance daquele projeto dar certo? O outro espírito que Deus encontrou em Caleb, Jesus encontrou em Pedro, e Ele espera encontrar em você. Espera encontrar em você o outro espírito, não o espírito de incredulidade, mas o outro espírito de fé. Amém? Pergunta para reflexão:
quando você se depara com os gigantes desta vida, que pode ser uma enfermidade grave, uma crise financeira ou familiar, que espírito Deus tem encontrado em você? O mesmo espírito que encontrou nos 10 espias? Ou o outro espírito que encontrou em Caleb? O outro espírito, em segundo lugar, Deus encontrou em Caleb o espírito de coragem. Espírito de coragem. O medo, queridos, na medida certa, ele é saudável e ele é benéfico. Mas quando o medo nos faz ter uma visão distorcida de nós mesmos, dos outros e especialmente de Deus, é sinal que este medo é doentio e precisa ser banido do nosso coração, precisa ser tratado, porque certamente nos trará prejuízos irreparáveis. Vejam os irmãos, o que o medo fez com aqueles 10 espias. Vou ler Números capítulo 13, versos 31. Preste atenção, os irmãos, por favor. 13, verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, os homens que com Josué tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Queridos, aqueles 10 espias não eram homens comuns que foram tirados aleatoriamente do meio do povo. Só de homens saíram 600 mil homens. Diz os historiadores que o total de israelitas que saíram do Egito foi um total de 2 milhões de pessoas. E só de homens contados que podiam ser alistados para a guerra, cerca de 600 mil homens. Portanto, quando foram escolhidos aqueles 12 espias, não foram escolhidos aleatoriamente no meio daqueles 600 mil homens. Como é que eu sei disso? Olha capítulo 13, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, em que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviaram um homem, sendo cada um deles príncipe. Não era pessoa qualquer não, queridos. Não eram pessoas, eram príncipes das suas famílias, das suas tribos. Eram líderes experimentados, que ocupavam posição de destaque entre o povo de Deus e entre as suas famílias, mas infelizmente na hora da prova foram vencidos pelo medo. O medo é capaz de fazer você ver a si mesmo como gafanhoto e o obstáculo a ser vencido como gigante. Subestimar a si mesmo e superestimar o adversário é um grande erro. Mas o erro maior é perder a visão da grandeza de Deus a quem servimos, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Foi talvez pensando nessas palavras ou nessa tendência que muitos de nós temos de nos diminuirmos diante dos nossos desafios e de agigantarmos os nossos problemas, que uma igreja escreveu na entrada principal do seu templo as seguintes palavras: não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, fale para o problema o tamanho do seu Deus. E essa é a grande verdade, irmãos. Muitas vezes nós falamos para todo mundo o tamanho dos nossos problemas, mas muitas vezes esquecemos de falar
ou de pensar no tamanho do Deus que nós servimos. Se nós pensássemos mais na grandeza, na grandiosidade do Deus que nós servimos, os problemas que temos não seriam vistos da forma como nós vemos. Quando Davi questiona, dizendo, quando naquele confronto de Davi e Golias, quando ele questiona Golias, dizendo assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele não está se exaltando e muito menos subestimando o seu adversário. Ele está colocando em seu devido lugar ao compará-lo com Deus. Golias poderia ser um gigante para o soldado de Saul, mas era uma formiga para o exército de Deus. O seu inimigo pode ser um gigante para você e para quem quer que seja, mas não passa de algo insignificante para o exército do Deus vivo. Foi dessa visão que veio a coragem de Davi e também de Caleb. E se essa visão for a sua, então o mesmo Espírito que fez com que os 10 espias recuassem de medo, irá fazer com que você fique intimidado diante dos seus desafios. Pense aí nos seus desafios. São grandes, não é? Você às vezes já abriu mão de tantos, porque você tem lutado e vê que quanto mais luta, mais distante fica, menor você se sente diante deles, né? O outro espírito que Deus encontrou em Caleb, encontrou em Davi, quer encontrar em mim e em você também. A exemplo do espírito de fé, queridos, o espírito de coragem só se manifesta nos momentos de grandes desafios. Desafios que nos intimidam, que nos amedrontam, que nos ameaçam e que também nos fazem, ou que tentam nos fazer recuar. Mas motivados por este outro espírito, nos reanimamos no Senhor, nosso Deus, partimos para a luta, levando em consideração não a nossa pequenez ou a grandiosidade do nosso oponente, mas o tamanho daquele que peleja por nós. Eu me recordo, na minha infância, meninos brincando na rua. Naquela época os famosos não era a potência que é hoje. Naquela época as crianças ainda brincavam na rua, não tinha aqueles edifícios grandes como tem hoje, né, aqueles carros velozes, mas na época as crianças brincavam nas ruas. E tinha um grupo de crianças da rua. Hoje é um condado, mas naquela época eram ruas pequenas assim tal, e as crianças da outra rua vinham brincar na nossa rua. E surgiu um conflito. Mas só que aquelas crianças daquela outra rua, eles eram mais nutridos, assim. Eles tomavam todinho. Eles tomavam um todinho lá reforçado, eles tomavam aquele todinho assim, com aquele reforço, né? E a gente era mais franzino. E eu sei que eles nos acuaram. Nós somos uma disputa, assim, braço a braço, sabe? Aqueles coisas de criança. E eles, como eles tomavam todinho, era mais forte, eles partiram para cima da gente. Irmãos, olha, foi difícil. E nós começamos a correr. Aí eu tive a ideia de chamar meu irmão. Ele talvez até esteja vendo aí, né? Não sei nem se ele se lembra disso. E ele era alto naquela época, né? Para nosso padrão lá. E ele, fui lá, corri, falei com ele: olha, os meninos ali estão nos ameaçando, querendo bater em nós e tal. Aí ele veio. E a gente assim, e quando ele chegou, aí eu saí assim, falei assim: vem agora, se você tem coragem. Mas irmãos, eu enchi assim, sabe? Aquela coragem assim, veio assim, eu falei: vem agora, você é homem, vem aqui, pisa aqui. Cuspi assim
fico pensando, queridos, se nós fizéssemos isso com Deus, né? A gente teria mais segurança, na verdade. Se o nosso relacionamento com Deus fosse mais íntimo, se nós dependêssemos mais de Deus, quando surgissem esses momentos, nós não ficaríamos tão apavorados a ponto de sairmos correndo do nosso adversário. Nós diríamos: pode vir, eu tenho alguém que vai pelejar por mim, porque ele já prometeu que iria pelejar, queridos. Nós precisamos crer, mas às vezes nós não cremos. Quando Timóteo, jovem ainda, se sentia tentado a ficar amedrontado diante do desafio do ministério pastoral, o apóstolo Paulo o exortou com as seguintes palavras: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos pensar nessas palavras, queridos. Quando nos sentirmos intimidados, Deus não nos tem dado espírito de covardia, de temor, mas de poder. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, existem cerca de 366 vezes a frase "não temas" na Bíblia, ou uma frase equivalente, uma para cada dia do ano. Se existe essa, entre aspas, preocupação de Deus em nos exortar a não temermos, é porque Ele sabe da inclinação da nossa carne em temermos diante das situações difíceis da vida com as quais nos deparamos. Contudo, quando Ele encontra em nós aquele outro espírito que Ele encontrou em Caleb e em Davi, o espírito de coragem, Ele se agrada, porque essa coragem não vem da nossa própria força, da nossa própria capacidade. É uma coragem que é alimentada pela confiança de que Ele está conosco. Será que Deus tem encontrado em você esse outro espírito? Ou será que Ele tem encontrado o mesmo espírito que encontrou nos 10 espias de Moisés, que fugiram dos seus inimigos e da luta? Um outro espírito. Terceiro lugar, espírito de perseverança. Espírito de perseverança. Ao contrário dos 10 espias que desistiram do seu objetivo antes mesmo da luta, Caleb perseverou em seguir ao Senhor até as últimas consequências. Ouça com atenção o que Deus disse a seu respeito. No verso 24 nós lemos: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja bem, o porém aqui, vou ler de novo: porém, o meu servo Caleb. O porém aqui contrasta com a falta de perseverança dos 10 espias. Enquanto os obstáculos enfrentados não ofereciam nenhuma resistência ou ameaça para eles, eles demonstraram disposição em seguir ao Senhor. Mas a partir do momento em que eles tomaram conhecimento das dificuldades e do que eles teriam que enfrentar, veio o medo, o desânimo e a falta de disposição para lutarem e se apropriarem da terra que Deus os havia dado por herança. No relatório que eles deram a Moisés, eles disseram que a terra que eles foram espiar, de fato, era terra que manava leite e mel e correspondia a tudo que Deus havia dito a respeito dela. Só havia um porém: nessa terra havia gigante. Olha o verso 27, capítulo 13. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas.
também vimos ali os gigantes filhos de Anak. Assim como o porém que Deus usou contrastava a perseverança de Caleb com a falta de perseverança dos 10 espias, o porém usado pelos 10 espias contrastava o benefício que eles teriam com o grau de dificuldade que eles enfrentariam para obter este benefício. É como se ele estivesse dizendo a Moisés e ao povo: a terra é boa, porém não dá para ir adiante, porque vai ser muito difícil. Porém, não dá para seguir adiante. Porém, nós não temos chance. Porém, eles são maiores. Porém, eles são melhores. Porém, para os 10 espias, o porém encontrado para obter o que desejava justificava a falta de perseverança. Mas para aquele que tinha outro espírito, o porém que os 10 espias encontraram em uma só, era só uma razão a mais para que eles confiassem no Senhor e para verem o cumprimento da sua promessa. Para os 10 espias, porém, um motivo de desistência. Para os 2 espias, Josué e Caleb, o porém, motivo para perseverar. Você está conseguindo entender agora? Quantos de vocês encontram poréns todos os dias? E alguns de vocês desistem e outros enfrentam o mesmo porém e seguem adiante? Quando você encontra um porém no meio da sua caminhada, rumo ao seu objetivo, como é que você lida com este porém? Você desiste, mesmo sabendo que depois dele está o cumprimento do seu sonho? Ou você o enfrenta, sabendo que o Deus em que você confia é capaz de transformar esse porém num trampolim para levá-lo a galgar a parte mais alta do pódio? Para Thomas Edison, o maior inventor de todos os tempos, que falhou dezenas, centenas e milhares de vezes, antes que os seus inventos dessem certo, ele disse: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Este homem tinha outro espírito, por isso foi quem foi. Para Albert Einstein, a vitória nem sempre consiste em vencer, mas em não desistir. Dizia ele: para mim, vencer é nunca desistir. Para aquele que tem outro espírito, por maiores e mais difíceis que sejam os obstáculos a serem superados, a perseverança é uma das virtudes que eu acompanho, especialmente quando tem Deus como fiador dessa promessa. É como disse o homem que revolucionou a indústria automobilística, Henry Ford: os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e persistência. Os dias prósperos não vêm por acaso, nascem de muita fadiga e persistência. Este homem tinha outro espírito, especialmente para aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus e têm encontrado dificuldade em segui-lo, porque o caminho é estreito, por causa das tentações e das provações. A palavra do autor da carta aos Hebreus é a seguinte: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor
e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus colocou uma carreira para você, uma caminhada. Mas se Ele encontrar esse novo Espírito em você, por certo você vai perseverar. Você não vai fazer parte daqueles que desistem. Você não vai fazer parte daqueles que retrocedem. Você não vai fazer parte daqueles que ficam no meio do caminho. Você vai chegar lá, com todas as dificuldades, mas você vai chegar lá. Você tem perseverado em seguir Jesus quando se depara com os poréns que tentam fazê-lo desanimar? Você tem perseverado em perseguir os seus objetivos quando se depara com os poréns que tentam fazê-lo desistir? Se tem, é porque há em você outro Espírito. O mesmo Espírito que Deus encontrou em Caleb. Porque estes perseveram. Não significa dizer que não caem aqui e acolá, mas diz que se cair, ele levanta e segue a sua caminhada. Ele não fica prostrado, ele não fica para trás, ele não desanima, ele segue adiante. Em Caleb, Deus encontrou outro espírito que não encontrou nos 10 espias que foram espiar a terra prometida. Que espírito foi este que Deus encontrou em Caleb, que não encontrou nos 10 espias que foram espiar a terra prometida? Espírito de fé, espírito de coragem, espírito de perseverança. Olhando para mim e para você hoje, e para aqueles que nos acompanham via internet, Deus tem encontrado em você este outro espírito? Se não, está na hora de você chegar e dizer: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ser como aqueles 10 espias que puderam contemplar de longe e até usufruir o gosto, o sabor do fruto da terra, mas não puderam desfrutar dessa terra, porque não tinha esse outro espírito. Eu quero ter aquele espírito de Caleb, que mesmo no meio de tanta luta, tanta provação, tanta batalha, tanta dificuldade, ele creu, ele se encorajou por saber que o Senhor estava por trás dele, ajudando. Ele perseverou. Eu quero ser assim. Curve a sua fronte agora. Quando vai ser tocada essa música, pensa nisso. E peça a Deus que te dê esse outro espírito, se você não possui. Ou se você, quem sabe, está sendo influenciado pelo espírito dos 10 espias, peça a Deus para ajudá-lo, para que a partir de hoje você sofra, esteja debaixo da influência do outro espírito que esteve sobre Caleb, que ousou a crer quando ninguém mais cria, que ousou a confiar, a ter coragem quando todos os demais estavam com medo, que ousou a perseverar quando os demais desistiram da jornada e da luta. Uma vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas se vão
Tantas vezes na hora da prova, da luta, ó Deus, nós temos deixado de crer, Senhor. Nós temos duvidado tantas vezes, ó Pai. Especialmente quando o problema que enfrentamos, quando o desafio que temos diante de nós se apresenta tão grande, Pai. Quantas vezes nós nos deixamos influenciar por aquele espírito dos 10 espias, que viram a si mesmos como gafanhotos e os seus adversários como gigantes. Oh Deus, mas pior do que isso é deixar de ter a visão de quem o Senhor é. É isso que traz incredulidade, é isso que traz medo, é isso que traz insegurança. Não permita que percamos essa visão, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Renova a nossa fé. Ó Deus amado, traz coragem, daquela coragem que vem do Senhor, para enfrentar de cabeça erguida esses desafios que temos enfrentado em tantas áreas da nossa vida. E não nos deixes desanimar, Deus, não nos deixes, ó Pai, interromper a nossa caminhada. Queremos perseverar, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós declaramos que nós precisamos da Tua ajuda. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha na nossa vida, para que o Senhor possa encontrar esse outro Espírito que encontrou em Caleb em nós, para que o Senhor possa dizer de cada um de nós que havia em nós esse outro Espírito, e foi isso que fez a diferença na nossa vida em relação a tantos que têm ficado para trás. Tem misericórdia, Senhor, e dá que nós possamos começar essa semana com essa percepção clara da presença do Senhor ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais vigor essa música agora, vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, mais a chance de vencer o mar. As montanhas e vales, desertos e mares, e atravesso me levam pra perto de ti.
Nós queremos convidar os que assistem pela internet, mas enquanto você não pode estar conosco, né, para saborear o nosso lanche, o nosso café, né, fica o convite para que quando estiver na Flórida, nos visite. E os demais irmãos, por favor, após o culto, vamos continuar o culto no salão. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço ao irmão e desejo uma semana abençoada.